Paz e luz, que Deus abençoe você e sua família ricamente. Espírito Santo, preciso do Senhor me ensinando, me direcionando, me capacitando. Necessito, dependo do Senhor sempre na minha vida. E que a palavra de Deus entre nas nossas mentes, nos nossos corações, e que a palavra de Deus sempre fala com a gente, que a gente possa ser sensível à palavra de Deus. E em nome de Jesus, que a palavra de Deus possa falar sempre. E a palavra que eu vou trazer é a porta estreita e o caminho apertado, e a porta larga e o caminho espaçoso. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Então, o Senhor Jesus está aqui alertando o homem a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, a porta larga e o caminho espaçoso e que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, é uma vida sem os princípios de Deus, é viver uma vida sem temor a Deus. Olha um homem que vivia nos princípios de Deus e tinha temor a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos. Quem dizia a todos? O Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 13, versículo 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, o Senhor Jesus está falando aqui que há um esforço, há uma permanência, há uma continuação por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos dizer: não sei de onde vós sois. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aqui é pastores, é quem faz a obra de Deus. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é um pecado que a pessoa pratica, a pessoa já meio que acostumou. Está praticando um pecado que é normal. E o pecado não é normal. Mas a pessoa, a iniquidade já acostumou já. Lucas capítulo 13, versículo 26. Então, começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então, esse pessoal que está falando aqui eram crentes e religiosos. Então, o Senhor Jesus é a porta, e não só a porta. Olha o que a palavra de Deus está falando. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aleluia. Então, o Senhor Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. O Satanás se passa por leão. Ele se passa por leão, mas ele não é leão. Ele runge ao derredor, buscando a quem tragar, buscando uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Brecha é um espacinho bem pequeno, né? Então, o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor Jesus é a pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Aqui é um crescimento espiritual, um crescimento em Deus. E em cima da pedra, como se fosse em cima da pedra o edifício. A pedra é a fé que nós temos no Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. A rocha inabalável, a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo. Faz esta oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. E você que o seu mediador não é Jesus, você está com o mediador errado. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus. Você está com o mediador errado toda a sua vida aí. Procura conhecer Jesus. E procura uma igreja que prega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus.